de dados mais básicas, né? Aí um rapaz aqui me falou que muitos de vocês já viram essas estruturas do C++, o vector, né? Todos já viram vector aqui? Ou não? Vector. O que mais além do vector? Stack, né? E query, né? São as estruturas de dados básicas, que é o vetor, pilha e fila, não é isso? Certo? Então vamos rever aqui algumas dessas coisas e vamos incluir mais outras, tá? Elas são muito úteis para alguns algoritmos. Então, por exemplo, para você ter no C++ poder usar vetor, tem que botar um include vector. Todo mundo já entendeu isso, né? Certo? Para usar pilha, include stack. Para incluir fila, include query. Tudo bem? Esse query aqui, além da fila original, né? Ela inclui também a priority query, que a gente chama de heap, né? É o heap máximo, que eu vou falar aqui um pouco, que ela é muito útil também, heap máximo. E tem uma estrutura nova, que eu imaginei que vocês não teriam visto, que é o deck, que eu gostaria de falar um pouquinho hoje também, tá certo? E mostrar um algoritmo hoje que usa fila, né? Na verdade pilha, que é para notação polonesa, não sei se vai dar tempo, tá? Beleza, a gente vai usar muito strings, né, aqui em cima, só que eu não preciso incluir o string, pelo menos nessa versão aqui, porque o IOStream já tem o string lá dentro, tá? Mas dizem que em algumas versões do IOStream não tem um string lá dentro, aí teria que incluir o string, tá? Mas esse IOStream é bom para ser out, para copiar, para escrever, né? Ok? E essas outras duas bibliotecas, SDLib, H e o Time, para coisas aleatórias que eu vou usar aqui, criar um vetor aleatório para vocês. Vocês já aprenderam a usar coisas aleatórias ou não? Não? Então pronto, vamos aprender hoje, né? Esse username std todo mundo já sabe, né? Para deixar o código menos irritante, né? Std, dois pontos, né? Tá bom, então vamos lá. O nosso código aqui é bem simples, tá? Muito simples mesmo. Eu vou criar inicialmente um vetor de strings, ó. Vocês já aprenderam a usar essa notação aqui com esse menor maior aqui, né? Não é isso? Que é o STL, né? Que chama? Você cria um vetor de strings V. Aí execução vai ser assim mesmo, eu vou criar um vetorzinho, um string S vazio inicialmente, aí vai ser só 5 elementos. Então eu vou incluir um A, daí depois vai ter A, 4 As e 5 As. Tudo bem? E vou ver pushback S, ó. Estou incluindo esse string no meu vetor. Tudo bem até aí? Como é que vai ser o meu vetor? A, 3 As, 4 As, 5 As. Todo mundo entendeu isso? Beleza, né? Um vetorzinho muito simples. Isso aqui não importa, pode passar para baixo. Agora que o nosso algoritmo vai ficar assim, elementos do vetor, vai escrever na tela, né? Aí vou criar agora uma pilha aqui, ó, stack string P. A pilha P, um query string Q. Vou criar um priority query, que também é de strings, que eu vou chamar de H1. E vou criar outra priority query, de strings também. Isso aqui eu vou explicar depois o detalhe, tá? Mas eu acho que agora eu devia falar sobre isso, realmente. Né? Então deixa eu dar uma pausa, vou explicar um pouquinho sobre o que são essas coisas, né? E aqui é a definição do deck, vão ser 4 decks, D1, D2, D3 e D4. Nesse momento, deixa eu explicar um pouquinho como é que essas estruturas funcionam, para vocês entenderem o algoritmo. Né? Todo mundo entendeu o que é que uma pilha faz? Como é que funciona uma pilha? Você vai colocando elementos, né? Se eu coloco o 1 entra aqui, né? Se eu coloco agora o 2 entra em cima, como uma pilha de coisa, né? Se eu coloco o 3, aí o 4 e coloco o 5. Né? Então eu coloquei em qual ordem? 1, 2, 3, 4, 5, né? Quando eu for pedindo os elementos da pilha, ele vai me dar em qual ordem? 5, 4, 3, 2, 1. É o contrário, não é isso? É o que a gente chama, como é que é? É first in, last out. Não é isso? Exatamente. Beleza. Então, quais são as operações básicas aqui de uma pilha, né? Pilha é push, para colocar dentro, push é para colocar, e pop é para remover, né? Remover. E para ler, ele só tem acesso ao último elemento aqui, que é o top. Tá? Então, é push para botar, pop para tirar, e para ler o primeiro elemento é top.
Se você só der top sem pop, ele não tira. Diga. Ela só tira. Quando a gente aprende numa aula, muitas vezes o pop, ele lê e tira. Mas o C++, ele faz o seguinte, ele tem uma opção para ler e tem uma opção para tirar. Então, se você quiser ler e tirar, você tem que fazer um top, depois um pop. É o que a gente vai ver aí. Tá certo? Todo mundo entendeu as operações básicas de pilha? Tá? E fila, como é que é? Fila é basicamente assim, né? É como se fosse uma fila de coisas, e aí as coisas vão entrando por aqui e vão saindo por aqui. Certo? Isso aqui é a frente da pilha, da fila, quer dizer, perdão, é o que a gente chama de front, a frente da fila, né? E aqui é a operação de push também, né? Vai ter também push, vai ter o pop também para tirar, mas ele só tira da frente. E tem aqui ao invés de top, é o front da fila. São essas três operações básicas aí, tá? Vamos só ver essas duas aqui inicialmente. Pode mostrar aí rapidinho? Depois eu volto para as outras, que é a Priority Query e o Deck, ó. Vamos baixar aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, lembra que eu tinha aquele meu vetor? Como é que era o meu vetor lá? O meu vetor, eu criei, foi um vetor com 5 elementos, né? É o A, 3 As, 4 As e 5 As, né? Esse aqui é o meu vetor, né? Aqui é a posição 1, posição 2, 3, na verdade eu acho que é a posição 0. Deixa eu ver se começa do 0 ou não. Não importa, né? Na verdade, mas realmente começa do 0. É 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Aqui, ó, começa do 0, né? Beleza. Então, ó, esse aqui é o meu vetor. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui nessa linha de código aqui, né? Nesse para. Eu vou incluir os elementos do vetor tanto na pilha, quanto na fila, quanto nos dois heaps, o heap máximo e o heap mínimo, que são filas de prioridade, priority queue, e vou incluir os mesmos valores nos 4 decks que eu criei. Ó. Eu estou incluindo os mesmos dados nas estruturas de dados diferentes. Todo mundo está entendendo isso? Então, eu criei um vetorzinho, que é esse daqui, com esses As, um vetor de strings, e estou colocando esses dados nessas estruturas diferentes. A pilha, a fila, 2 heaps, que são priority queues, né? E 4 decks. Tá bom? Aqui no caso da pilha, da fila e das priority queues, qual é a função para colocar lá dentro? Ó? É push, certo? Aqui, ó, push para fila, para pilha, quer dizer, push para fila, e o push também para as priority queues. O priority queue é uma fila de prioridade, tanto é que ela está dentro, né? Eu não preciso criar lá no cabeçalho, como é que eu digo? Basta usar o queue lá em cima, eu não preciso usar o priority queue lá no cabeçalho, né? Tá? Porque uma priority queue é uma queue com uma coisa a mais, tá certo? Então essa função aqui, push, funciona para ela também. No caso do deck, são outras coisas, eu vou falar depois, ó. Agora baixa um pouquinho, ó, olha, oi. Somente da frente. Pois é, eu ainda vou falar da Priority Queue. Eu quero mostrar primeiro essas duas, a Priority Queue merece uma explicação maior depois. Então vamos falar só da fila e da pilha primeiro, tá bom? Então vamos lá, ó. Elementos da fila. Ó. Então como é que é o algoritmo aqui para tirar os elementos da fila? Enquanto a fila não for vazia, ó, tá vendo aqui? Ó, é uma função importante, ok? Ponto empty. Todos já aprenderam a usar esse pontinho, essas coisas ou não? Né? Esse aqui é uma estrutura de dados, que é o que? A gente definiu como uma fila, que é um queue. Aí ponto empty, isso aqui é uma função das filas. Enquanto a fila não for vazia, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai ler a parte da frente, ó. A fila só dá acesso para o elemento da frente da fila, certo? É como uma caixa de banco, só próximo, né? É o cara da frente que ele tem acesso, somente a esse. É só o front. Depois que você lê esse cara, você tem que tirar ele da fila, ó. Se você não der esse q.pop, é como se fosse próximo, aí o cara continua lá.
Ele só está pedindo informações, mas o cara não saiu ainda de lá. Você tem que dar um pop para o cara sair. Todo mundo entendeu isso? E aqui cout só para escrever o valor dele, ó. Tá bom? Na pilha a mesma coisa, ó. Só que dá só só um para cima agora. Pronto. Na pilha é a mesma coisa, ó. Aqui q.empty para fila, p.empty para pilha. É claro isso? Aqui, ó. Só que no caso da pilha, você não lê o da frente. Não existe frente de uma pilha. Existe o topo da pilha. A gente, inclusive, em português chama o topo da pilha, né? Mas aqui em inglês, no C++ é top. Então ele está lendo o topo da pilha, ó. p.top, e depois tem que tirar da pilha, ó. p.pop. Todo mundo vocês disseram que já aprenderam isso, né? Certo ou não? E agora eu imprimi, ó. Tá certo? Então, de novo, fila. A fila tem o front, tem a opção pop para tirar da frente, ele só tem acesso à frente, e tem o push para botar. Pilha tem o top, só tem acesso ao topo, né? Ó, tá aqui. O pop é para tirar o topo, e o push é para colocar elementos na pilha. Beleza até aí? Tá bom. Pode voltar? Para cima. Aqui, isso. Agora vamos ver os outros, ó. O que é esse deck? Vamos logo para o deck. O deck é um pouco mais fácil do que os priority queues. O que o deck faz? O deck, ela mistura a ideia dos dois. O deck, ele tem o quê, ó? Então vamos lá. O que é um deck? É como se fosse uma pilha e uma fila misturados. Tá claro isso que eu estou falando? Ele tem um front e tem um back. Certo? Ele tem um front, ele tem um back. Você pode tanto colocar elementos no back, como colocar elementos no front. É o push back e o push front. Certo? Você pode tanto tirar elementos da frente, como tirar elementos de trás. É o pop back e o pop front. Todo mundo entendeu isso? Então o deck, ele é mais completo, né? Você pode colocar elementos na frente ou colocar elementos atrás. Tá aqui, ó. No deck 1, eu estou colocando elementos atrás, ó, push back. No deck 2, também estou botando atrás, push back. Seria natural, né? Se você imaginar uma fila, você vai botar, a pessoa sempre entra na parte de trás da fila, certo? Aqui, esses outros dois decks, ó, eu estou botando na frente da fila, ó. Na frente do deck, na verdade, né? Tudo bem? Agora, desce mais um pouquinho. Agora, vamos ver aqui. Desce mais um pouco, depois eu vou falar sobre isso. Desce mais um pouco. Aqui os decks, ó. Sobe mais um pouco. Não, desce mais. Aí, obrigado. Aqui, ó. Então, agora vamos ver os elementos do deck. Esse deck, a gente botou sempre na frente, né? Ó. Os dois primeiros decks, deck 1 e deck 2, nós colocamos elementos na frente. Perdão, atrás. Foi atrás, né? Eu falei errado. A gente push back. Tanto o D1 quanto o D2. Se eu estou colocando elementos atrás e estou tirando os elementos da frente, ó, D1.front, ó, enquanto o D1 for vazio, né, o X vai ler D1.front. E depois eu vou dar um pop front. Tá vendo aqui, ó? Eu estou lendo a parte da frente e estou tirando o elemento da frente. Isso aqui vai se comportar como o quê, ó? Como uma fila, né? Ó? Tá até comentado aqui. Por que vai funcionar como uma fila isso? Porque os elementos estão entrando atrás e eu estou tirando os elementos da frente, né? Ó, front. É ou não? Todo mundo entendeu isso? Hein, gente? Tudo bem até aí? Então, um deck que a gente faz isso, ele se comporta como uma fila. Né? Estou colocando os elementos atrás. Lembra, esse aqui fiz push back. E agora estou fazendo front e pop front. Estou tirando da frente. Se comporta como uma fila. Ok? Mas esse D2 aqui, ó, eu fiz push back e estou tirando de trás, ó, back. E pop back. Isso aqui se comporta como o quê, ó? Como uma pilha. Está todo mundo entendendo isso? Porque eu coloquei atrás, fui colocando atrás, e agora estou tirando de trás, ó. É o filo, é o first in, last out, né? Ele está entrando atrás
Estão entrando outros atrás. Aí agora eu estou tirando de trás, ou seja, o último que entrou vai ser o primeiro a sair. É uma pilha. Certo ou não? Desce mais um pouquinho. Esse D3 aqui, ó, o deck 3, eu coloquei agora atrás, ó. Fiz um push, na verdade, um push front. Coloquei na frente. E estou tirando de trás, ó. Back, pop, back. O D3, eu fiz um push front. E estou tirando de trás. Vai se comportar como uma fila também. É só ao contrário. Ao invés de push back, pop front, eu estou fazendo push front, pop back. Estão entendendo isso? Está muito confuso, não? Então, push back, pop front, vai se comportar como o contrário. Push front, pop back. É ou não? Basicamente está entrando em outra ordem, mas a ordem dos elementos que for retirada é a mesma. Diga. Dá, o front e o back, ó. Front e o back. Não pode, não é igual vetor, né? O vetor você pode acessar o terceiro elemento, né? Aqui não, é só o front ou back. No caso da pilha, é só o top. No caso da fila, é só o front. No caso do back, você tem acesso ao front e ao back. Tudo bem até aí? E por último, o D4, ó, a gente colocou ele na frente. Push, front. E estamos tirando da frente, ó, front. Pop e front, ó. E ele se comporta como o quê? Se eu estou tirando do mesmo local que eu estou removendo, quer dizer que o último a entrar, o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Se comporta como uma pilha. Todo mundo está entendendo isso? Então, se eu quiser uma pilha, push back, pop back. Ou push front, pop front. É uma pilha. Né? Se eu quiser uma fila, push back, pop front. Ou push front, pop back. Aí se comporta como uma fila. Todo mundo entendeu? Tá claro isso? Legal, pronto. Então vocês aprenderam mais uma estrutura de dados, olha aí, o DEC, tá? Que pode ser útil, né? Para alguns algoritmos. Agora volta lá. Vamos falar agora das priority queues, né? Então eu criei duas aqui. Vamos aqui na definição. Então eu criei aqui, ó, duas priority queues de strings, ó. Priority queue de string. Tem aqui o H1 e criei um outro que é o H2. Ó. Esse H2 também tem uma definição bem maior do que o H1, né? Ó, certo? Por que uma priority queue H1 está mais simplificada do que o H2? Porque como é que funciona um priority queue? É o que a gente chama de um heap máximo. Então, a priority queue é o que a gente chama de um heap máximo. Eu não vou dizer exatamente como ele funciona, tá? Mas o que importa para vocês é que você vai colocando informação lá dentro dele, vai dando push. Quando você pede o valor, né, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar o valor maior. Então tem que ter uma ordem entre os elementos e ele vai retornar o maior valor. Então ele tem a função push, tem a função top, né? Se eu não, desce um pouquinho, talvez, será que é o top mesmo? Deixa eu só ver se é top mesmo. Priority queue é top e pop, exatamente. Então aqui também tem as funções top e pop. Só que esse top aqui retorna o maior por default, né? Todo mundo sabe que é default, né? Padrão, né? Certo? Então vamos lá. O que acontece aqui, ó? O H1, ele por default, por padrão, ele vai sempre retornar a maior string. Então eu vou colocar várias strings lá dentro, né? E ele vai, quando eu pedir, ele vai me retornar o maior. O que é o maior com relação a strings? Vamos lá, me digam vocês. É o maior número de caracteres? Não, não é. Qual é? Maior na tabela ASCII. Em que sentido? Como assim? Ordem alfabética.
Porque aqui é o caso do maior, né? Mas se eu tiver, por exemplo, AA e 3As, quem é o maior, quem é o menor? É o que a gente chama de uma ordem lexicográfica, é a ordem do dicionário, certo? Você vai procurar a palavra Raul, não, sei lá, AA, e depois AAA, o AAA está depois do AA no dicionário, ou não? Sim? É o que a gente chama da ordem lexicográfica das strings, né? Se fosse um priority queue de inteiros, aí é a ordem normal, tá? Tudo bem? Então, por exemplo, para esse vetor aqui, ó, se eu colocar isso aqui numa priority queue, ó, A, 2As, 3As, 4As, 5As, quando eu coloquei isso aqui no push, né, na priority queue, quando eu pedir de volta, top, ele vai me retornar quem primeiro? O com 5As, ó, porque isso aqui é o maior, né? No dicionário, isso aqui estaria na frente desse, é ou não? Ele me retornaria primeiro esse, certo? Aí se eu der um pop, ele é apagado. Quando eu der um outro top, ele vai retornar esse, depois esse, depois esse, depois esse. Tá claro isso? Isso porque ele usa como default o maior. O top é o maior, né? O topo sempre tem o maior elemento. Diga, pode falar. Sim, mostra lá em cima, só no comecinho, ó. Aqui, ó, para usar string, basta o IOString, às vezes não basta, você tem que incluir string. Vetor tem o vector. Para pilha tem que ter o stack. Para fila e priority queue, que é fila de prioridade. A fila de prioridade e a fila normal estão dentro desse queue aqui. E o deck é uma só para ela aí, que é o deck. Tá? Volta lá. Aí, então, se você quiser sair do default da fila de prioridade, em que o topo é sempre o qual? O máximo, né? O maior valor em alguma ordem, aí você tem que definir alguma outra coisa aqui, ó. Aí tem um cabeçalhozinho, um construtor que a gente chama um pouquinho mais complicado, ó. Aqui eu estou dizendo aqui, ó, que é uma priority queue, ou seja, uma fila de prioridade de strings, ela vai conter strings. A estrutura padrão dela que vai armazenar vai ser um vector de strings. Isso aqui você, né, tem que lembrar de botar, porque precisa de 3 informações. E aqui é uma função que vai comparar, tá? Então, basicamente, ele vai comparar ao contrário. Eu quero que ele retorne o mínimo, né? Só que ele retorna, em geral, o máximo. Então, eu tenho que inverter a comparação dele. O que eu quero dizer com isso? Ó? Essa linha aqui, que está comentada em verde, ó, seria a mesma da de cima, que é a linha 46. Tá? A linha 46 e a 47 são equivalentes. Só que a 46 basta. Por quê? Porque, por padrão, a 46 significa a 47. Esse less string é uma coisa de comparação entre strings, que é justamente a ordem lexicográfica. Esse string é menor do que essa. Se eu quiser inverter do heap máximo para o heap mínimo, aí eu tenho que trocar do less para o greater, né? Então, eu sei que isso daí é muita coisa para decorar, mas eu vou disponibilizar o código para vocês depois brincarem um pouquinho. Com essa mudança, ele inverte para, ao invés de retornar o máximo, quando eu pedir no top, ele vai me retornar o mínimo. Vamos lá, gente. Entenderam o que eu falei ou não? Então, o que é uma fila de prioridade? A gente coloca elementos lá dentro, certo? E depois você vai pedindo elementos dela. E ela vai retornar de acordo com uma ordem que você estabeleceu. A ordem padrão é do menor para o maior. Mas você pode inverter essa ordem, do maior para o menor. Se a ordem do maior para o menor e eu quero o maior, o menor vai ser o maior, né? Então vai ter uma inversão aí. Eu sei que pode estar confuso, mas é exatamente isso que eu falei, tá? Então vamos lá, vamos baixando. Então eu já tinha botado os... Diga. Como? Exatamente. Daria o próprio vetor V aqui, né? Ah, não. Na linha 48, se eu fizer um top agora, ele vai retornar o A. Vai retornar o menor. Tá bom? Então vamos lá. Então baixa um pouquinho, ó. Aqui, ó. Fila de prioridade normal.
um heap máximo de strings, ó. Enquanto o heap 1 não for vazio, ó, ele só tem acesso ao topo, ó. Estão entendendo aqui, ó, o topo da fila de prioridade. Mas quem é que está no topo aqui? Essa daqui é a normal, é o valor máximo, né? E aí daqui eu dou um pop, tiro de lá, aí ele se rearranja para, quando eu pedir de novo, retornar o máximo que está lá atualmente. Estão me entendendo? Então aqui, ó, se eu der um top aqui, na ordem normal, ele vai me retornar o máximo que esse 5As aqui. Se eu der um pop, ele é apagado. Se eu der um top de novo, ele me retorna esse. Tá claro? Eu fiz mais um códigozinho pequenininho aqui, ó, para um heap de inteiros, ó. Vamos ver aqui esse códigozinho daqui para cá, ó, presta atenção. Ó, agora eu criei uma outra heap, ó, um priority queue de inteiros agora, que eu chamei de H3. Estão entendendo? Aqui eu vou usar um vetor aleatório. Você já trabalhava com coisas aleatórias? Não? Então vamos aprender agora, ó. Como é que você usa coisas aleatórias no C++? Em geral, para você gerar coisas aleatórias, você precisa estabelecer uma semente, que a gente chama. Porque isso aqui é um gerador de números pseudo-aleatórios. Não existe aleatoriedade pura em programação. Você gera coisas pseudo-aleatórias. E aí, em geral, você estabelece como uma semente, que a gente diz, para gerar números aleatórios, o tempo do computador. Ó. Esse time null aqui gera o tempo do computador e bota um srand. S é de seed, seedrand. Em geral, a gente usa isso para iniciar a semente aleatória. É uma coisa importante para aprender. Depois vocês dão uma lida sobre isso, tá? Mas é algo importante para fazer algo aleatório realmente. Se você botar sempre a mesma semente, vai gerar sempre a mesma sequência de números aleatórios, né? Se você botasse aqui sempre 1, aí ele vai gerar sempre a mesma sequência. Ou seja, não seria nada aleatório. Por isso que a gente pega o tempo do computador para dar um número, uma sequência diferente a cada vez que você rodar. Precisa, vou já mostrar. Só um minuto, só um minuto. Vou já mostrar isso. Então, aqui, ó. Aí aqui, o que é que a gente faz, ó? Vou já mostrar. Para ir de 0 a 10, ó. De 0 a menor que 10, ou seja, de 0 a 9, eu estou criando um vetorzinho, não, uma fila de prioridade com 10 elementos. Tá? O que é que eu estou botando lá dentro dela? Ó? H3, que é essa fila. Push. O que é que eu estou botando aqui? Ó? Rand 100 mais 1. Ó. Esse rand gera um número inteiro aleatório, positivo. Certo? Rand é um número inteiro aleatório. Tá? E aí, quando eu faço esse. Vocês sabem o que esse símbolo aqui significa? É o resto, exatamente. A gente faz o resto para 100. Quais são os números possíveis de resto na divisão por 100? De 0 a 99. A gente soma mais 1 para dar de 1 a 100. O que a gente está fazendo aqui? Estamos gerando um número aleatório entre 1 e 100. Certo? Isso aqui é um modo de gerar um número aleatório entre 1 e 100. E eu estou botando esse número aleatório dentro do H3, ó, que é uma fila de prioridade padrão, que quando eu pedir o valor vai me retornar o máximo. Lembram disso, né? Depois que eu preencher essa fila de prioridade aqui na linha 100, ó, na linha 101, ó, a gente faz aquele mesmo esquema. Ó. Enquanto a fila de prioridade não for vazia, eu pego o topo dela, ó, fila de prioridade. Vai me retornar quem? O máximo. Estão entendendo isso? E depois eu dou um pop, ó. Estou tirando. E estou fazendo isso até zerar a fila de prioridade. O que vai dar aí? O que vai acontecer? Ele vai imprimir os elementos numa ordem qual? Decrescente, exatamente. Todo mundo entendeu isso? Desce mais um pouco. Aqui, ó, na fila de prioridade alterada, que é o H2, lembra, o H2 é aquela de strings lá, que eu tive que eu inverti a ordem. Quando eu pedi o topo, ele vai me retornar o mínimo ao invés do máximo. Lembram disso? Que eu falei lá em cima? Aqui, quando eu pedi o topo agora do H2, ó, de strings, vai me retornar o mínimo ao invés do máximo. Vai retornar na ordem normal, ordem crescente, tá? E aqui um outro de inteiros, ó, desce mais um pouquinho. Aqui, ó, priority queue, de inteiros. A estrutura padrão é vector int. E aqui, de novo, ó, inverti a ordem, ó, greater int, H4, ó.
Aqui eu estou criando uma fila de prioridade de inteiro na ordem que eu quero que ele me retorne o menor. Estão me entendendo? E aqui eu estou fazendo aquele mesmo esquema. Ó. Eu não preciso de novo iniciar a semente, que ela já foi iniciada lá em cima, por isso está comentada essa linha aqui, ó, tá vendo? Eu já iniciei a semente lá em cima. Eu não preciso, toda vez que eu for usar, basta iniciar uma vez no algoritmo, né, no programa. Ó, para ir de 0 a 10, a 9, quer dizer, aqui ele está colocando nesse H4, ó, um número aleatório entre 1 e 100. Enquanto H4 não for vazio, ele puxa o top. Quem vai estar no top aí? O menor elemento agora. É ou não? Porque eu inverti, não é o máximo, é o menor agora. E dou um pop e arranco. O que é que vai acontecer aqui? Ele vai imprimir os elementos em que ordem? Crescente. Todos entendendo? Maravilha. Agora volta lá para o cabeçalho. Ele perguntou lá. Aqui, a linha 11 e 12, para usar coisas aleatórias. Ó. Quem foi que perguntou? Isso. Ó. Aqui, ó, o include stdlib.h para usar o da semente e o rand. E aqui, lembra que lá dentro do srand a gente usou o tempo do computador, precisa desse time.h. Tá? Então, isso aqui é importante. Diga. Se você usar o srand time, como o tempo mudou, então vai ser uma outra semente. Aí não vai ser a mesma sequência. Mas se você botasse assim, srun, botar a semente 39, sei lá, e depois usar 39 de novo, vai ser a mesma sequência de números que vão parecer aleatórios, mas a outra vai ser igualzinha, tá entendendo? Por isso que a gente usa o tempo do computador para dar sementes diferentes e com isso dar sequências de números aleatórios diferentes, tá? Se na semana seguinte inicializar a semente com o tempo foi igual, vai dar. Se, por exemplo, o seu computador der um tilt lá e no dia que ele executar, parou lá, está com o mesmo tempo, vai dar a mesma sequência. Mas, claro, o tempo do sistema operacional muda e é por isso que vão dar sequências diferentes. Entendeu? Tem como rodar esse algoritmo aí, só para a gente ver? Tem como compilar aí? No meu computador funcionava, hein? Tomara que funcione aí também. Ah. Certo. Se você pedir a semente, você lá no começo do programa, bota srandtime.h, né? Certo? E aí você pede um número aleatório, né? Ela fez ali, rodou? Não. Então, aí você pede a sequência, pede 4 números lá aleatórios. E mais tarde perdeu outros 4 números, vai ser diferente, porque é uma sequência a partir de onde você pediu a semente. Né? Enquanto você pediu. Rodou? Ah, beleza. Tem como aumentar essa tela? Não, né? Como é que aumenta isso aí? Entendeu? Se você ficar dando srand time.h, como é sempre uma semente diferente, vai ficar também dando números diferentes. Tá? Então não vai dar números iguais. Só se você botar a mesma semente uma vez e depois outra vez vai dar a mesma sequência realmente. Eles estão tentando aí aumentar a letra para vocês conseguirem ver, ó. Coloca lá no início da tela. Não tem jeito. Ah, tá bom, tá ótimo. Foi estranho, né? Gente, mas dá para vocês verem, dá para ver um pouquinho. O importante não é ver lindo, o importante é eles verem que funcionou. E realmente dá para ver algumas coisas aqui, ó. Vamos lá. Só tem um probleminha. Volta lá no código. Lá na exec, lá embaixo, no main, tu bota 1 ao invés de 2 aqui. 1. Pronto, roda de novo. Vai ficar mais claro ainda.
Pronto. Acho que agora sim. Não, foi não. Tá a mesma coisa. Ah, agora sim. Olha lá, lembra do A, 3A, 2As, 3As, 4As, né? De strings, não é isso? Olha aqui, ó. Aqui são os elementos do vetor. Botei nessa ordem. A, 3As. Você só viu um borrão aí, mas esse borrão é um A, tá certo? Tudo bem, ó. A, 3As, 4As, 5As. Na pilha, vai ser em qual ordem, ó? Eu botei A, 3As. Ou aqui é fila, perdão. Fila, aqui é um F, ó. Até eu me confundi. Fila. Então vai ser na ordem normal, ó. Então, se eu botar aqui esse A, depois tal, 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 ó. Esse aqui for o primeiro a entrar, né? Quando eu pedir, vai ser o primeiro a sair, né? First in, first out, não é isso? Ó? A fila é FIFO, né? Ok? Ah, ficou bom assim, tá bom. Volta lá pro começo. Ó, aqui o vetor, né? A fila foi na ordem corretinha, ó. A, 2As, 3As. A pilha já foi na ordem ao contrário, ó. Que eu botei nessa ordem, né? Esse. O último a entrar é o primeiro a sair, ó. Aqui é tanto filo como LIFO também, se você quiser. Last in, first out. Aqui também pode ser last in, last out. Lilo também, se quiser, né? Tanto faz. Tá? Então aqui, ó, entrou o 5A por último. Aqui na pilha, ó, é o primeiro a sair, tá vendo? Ó? Tá entendendo? Na fila de prioridade normal, eu vou colocar esses elementos. Quando eu pedir, ele vai me retornar o maior, na ordem lexicográfica lá do dicionário, né? Então, o que ele vai me retornar primeiro, ó? É o 4, é o 5As primeiro. Porque estaria no dicionário por último, né? É o maior. Tá? E aqui, ó, é a fila de prioridade normal de números aleatórios, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um 90 e alguma coisa, 87, 67, 55, 51, 44, é? 42, 34, 16 e 16, ó. São números aleatórios. 14, né? Eu fui colocando números aleatórios. Quando eu fui pedindo, ele foi me dando do maior para o menor, lembra? Que é a fila de probabilidade padrão. Quando eu peço, ele me dá o maior. Lembram disso? Aí aqui a fila de probabilidade alterada, ó. Quando eu peço, ó, ele sobe mais um pouquinho. Quando eu peço, ele me retorna o mínimo agora, ó. A, 3As, 4As, 5As. Aqui um outro exemplo da fila de probabilidade alterada, ó. Agora eu gerei números aleatórios que são diferentes desses, ó. Não é a mesma, ó. Eu fui gerando números aleatórios lá. Aqui é 14, aqui é 16, ó, por exemplo. Aí agora alterado ele me retorna na ordem certa, lembra? 16, 28, 23, 30, 39, 40, 45, 73, 85, 86, ó, números aleatórios na ordem correta. Vocês estão entendendo que o heap máximo e o heap mínimo, no caso, ele está basicamente ordenando o vetor? É ou não? Eu estou botando elementos e ele ordena. E ele faz isso de modo rápido. Ele é muito bom. Ele faz em tempo n log n. O algoritmo heap sort, você já aprendeu o heap sort? Não. O heap sort é um algoritmo de ordenação famoso. Ele faz exatamente isso. Só que de um jeito que ele trabalha em cima do vetor. Mas o modo de funcionamento do heap sort é exatamente esse aqui. Certo? Vocês já aprenderam alguns algoritmos de ordenação ou não? Quais foram? Bubble sort, insertion sort também? Não? Merge sort, não? Quick sort? Não? E o heap sort? Os melhores quais são? Basicamente o quick sort e o heap sort. O heap sort é um dos melhores. Isso aqui é uma ordenação super eficiente. É um jeito muito eficiente de se ordenar um vetor. Você pega os elementos, coloca no heap e pede de volta. O heap sort é um pouquinho melhor porque ele não usa uma estrutura adicional de memória. Ele faz tudo isso em cima do vetor. Mas isso aqui, se você não se importa tanto com a memória adicional, o merge sort, por exemplo, usa a memória adicional. Se você usar uma memóriazinha adicional, isso aqui é um modo super eficiente de se ordenar um vetor. Diga. Heap é a fila de prioridade, a gente chama de heap. É um jeito de chamar fila de prioridade heap.
Porque eu dou aula de cana, e aí eu dou aula de hip sort, por exemplo. A gente usa o termo hip, mas realmente aqui no C++ ele usa priority queue, fila de prioridade, certo? Um hip não é uma fila de prioridade engloba um hip, né? Um hip máximo ou um hip mínimo. O hip máximo é o que você pede o valor, ele dá um valor máximo. É a priority queue normal. Um hip mínimo é uma fila de prioridade em que inverteu a ordem, ele retorna o mínimo. Tá entendendo? Vocês vão talvez ver a gente chamar muito assim. Fila de prioridade a gente vai chamar muito de hip às vezes, tá? Então, se eu vou intercambiar dois termos, priority queue e hip para mim é a mesma coisa, tá? Existe, por exemplo, hip de Fibonacci, é um hip, uma estrutura de dados super sofisticada, que é super rápida, mas super difícil de implementar. Muitas vezes é uma coisa mais teórica, tá? Um hip de Fibonacci é basicamente uma fila de prioridade, tá certo? Todo mundo entendeu a ideia? Ok? Que horas são? 11 horas. Vamos tentar agora aplicar para algum algoritmo bacana aí, né? Vamos usar a notação polonesa agora. Tudo bem? Mas, antes disso, alguém não entendeu as filas de prioridade, priority queue? Alguém tem alguma dúvida do deck? Todo mundo entendeu que o deck pode implementar tanto uma pilha quanto uma fila, por exemplo? Depende de onde eu coloco elementos, de onde eu tiro elementos, certo? A fila de prioridade, ela pode ser tanto de strings como de inteiros, né? E ela retorna sempre o máximo, a não ser que você mude lá a configuração dela para retornar o mínimo, certo? E o que mais? E números aleatórios. Todo mundo entendeu como é que usa números aleatórios, né? Você tem que configurar uma semente, em geral é um copy-paste daquele código lá, srun time null, pronto. Eu nunca mudei aquilo ali, é sempre aquilo ali, né? Isso, e depois você fica dando o range. O range, abre e fecha parênteses, ele retorna um número inteiro aleatório. Em geral, a gente quer um número inteiro aleatório de 0 a 1000, de 0 a 100, de 0 a 10. Aí você bota aquele operadorzinho de resto e bota lá 100, 10, 20, depende do quanto você vai querer. Beleza? E se você quiser um número aleatório entre 0 e 1, para ser número real, entre aspas, né? Um double, como é que você faria? Hã? Aí você poderia pegar um número aleatório que foi gerado, divide pelo máximo, o int max. Já ouviram falar desses? Divide pelo int max, aí dá um número entre 0 e 1, né? Vai dar um número quebrado lá entre 0 e 1, tá? É um modo de você gerar números aleatórios, reais, né? O double, né? Ok? Alguma dúvida? Então vamos lá. Pode fechar aí, por favor. Tem um outro, polonês, é isso. Tá bom, então agora eu vou apagar isso e vamos agora falar da notação polonesa. O que é a notação polonesa, gente? A notação polonesa era uma coisa que era muito usada, hoje em dia não se fala mais tanto, mas eu aí que já sou meio da velha guarda aí, da computação, né? Usei bastante, porque era algo muito usado em calculadoras de engenharia, né? Eu, por exemplo, tinha uma calculadora muito boa, que era o meu xodó, calculadora HP, né? Era a minha calculadora HP que eu amava, assim, eu tinha o maior ciúme dela, HP 28S, mas tinha a mais desejada, como se fosse o santo grau da engenharia, era HP, como é que era o nome, né? 48G? Ixi, agora eu esqueci o número. Vê aí alguém, vê se acha aí, na internet. Não, é 28, ixi, agora HP 48 e 28, tô achando que não era 8 nas duas. Uma delas é 8 e a outra não é 8. Agora eu estou confundindo aqui. Ambas usavam o que a gente chama de notação polonesa reversa. 48G. E essa daqui é 20, HP 20, é uma que abre e fecha, era bonitinha. 28 é essa mesmo? Ela abre assim, fecha? Não, era.
Bate o coração aqui quando eu me lembro dela, né? Eu usava a notação polonesa reversa, assim. Era um modo legal de você fazer contas, bem eficiente, né? Se eu quisesse fazer, por exemplo, 3 mais 2 vezes 5, como é que eu fazia, né? Eu botava 3, botava 2 e botava mais. Então eu escrevi só, 3, 2 mais, e vezes o que eu falei? Vezes 9, por exemplo. Aí boto 9 vezes. Então eu escrevi nessa ordem, 3, 2 mais 9 vezes. Depois que eu aprendi, isso aqui já era automático para mim, né? Isso aqui ele fazia o quê? Quando ele faz 3, 2 mais, ele entende que isso aqui é o quê? É 5. Basicamente 3 mais 2, ó. Aí, quando ele fizesse esse 9 vezes aqui, ele ia entender como 3 mais 2 vezes 9. Tá entendendo? Então eu fazia 3, 2 mais 9 vezes 3 mais 2 vezes 9. Tá? Era algo para evitar os parênteses, para você escrever muita coisa, você já ia fazendo os operadores assim. E era muito bom nas contas de engenharia, que você precisava de algumas coisas de pressa. Então isso aqui já era automático para mim, né? Agora, por que hoje em dia ainda se fala? Eu não sei se vocês um dia vão usar essa notação polonesa, mas eu sei que é algo que é muito usado para usar pilhas, né? Então tem um programinha, esse código, esse algoritmozinho que a gente vai mostrar agora, ele é muito útil para isso. Só que tem a notação polonesa reversa, essa é a reversa, que é a mais usada. É engraçado isso. Mas a polonesa original, o que acontece? Ó? Como é que é na reversa? O operador vem depois dos operandos, não é isso? Ó? Tá vendo? O operador vem depois dos operandos, não é isso? E a original? O operador vem antes dos operandos. Então eu botaria o vezes, aí mais 3, 2 e 9. Ó. Isso aqui é bem estranho para vocês. Ó. O operador vezes, que é o último aqui, ó, na verdade é o primeiro. Aí depois esse mais 3, 2, 9. Ó. O que ele faz aqui? Ó? Vezes mais 3, 2, 9. Preste atenção. Ó. Esse mais 3, 2, ele entende que é o quê? 3 mais 2. Aí esse vezes e isso com o 9 vai juntar para 3 mais 2 vezes 9. É estranho, né? Para quem nunca viu. E aí? Alguma dúvida na notação polonesa? Diga. Número de? Não, pode botar 33 aqui, 27. Tinha, você botava os espaços, Na verdade não era espaço, era inter, né? Você botava vezes, eu não lembro, mas tinha espaço não. Eu ia colocando coisas lá na pilha, vezes mais, tal, e dando sempre enter, e no final ele dava o resultado final. Certo? Tudo bem? Então qual é a diferença? A original, o operador vem antes dos operandos. E na reversa, que é a das HPs antigas aí, o operador vem depois dos operandos, que era mais usada. Essa aqui ficou mais popular. Eu usava bastante aí, né? Tá certo? Tá bom, então vamos lá. Como é que é? Desce aqui no. Deixa eu ver se tem alguma coisa no cabeçalho importante aqui. Include aí o string, né? O cout, o string. Lembra que o string nem precisa, né? Comenta essa linha do string aqui. Ela não é necessária. Porque já tem string no IOStream, tá? Aí eu vou precisar de pilha aqui, ó. Pilha. E aqui eu uso o name std para não ficar com aquela notação irritante lá, né? Aí aqui eu vou ter dois algoritmozinhos, ó. Da expressão com parênteses, matemática normal, para a notação polonesa. E aqui eu vou passar uma expressão, ó, um string. E aqui eu vou dizer se eu quero a polonesa reversa ou a normal. Certo? E aqui eu vou ter um algoritmo que dá a notação polonesa e pede uma expressão. Entenderam? Eu vou querer fazer dois algoritmos. Qual é? O que me dá uma expressão com parênteses, né, normal, aqui, por exemplo, essa daqui, e me retorna a notação polonesa original ou a reversa. Eu vou passar um booleano. Todo mundo sabe que é um bool, né? Um booleano reverso, se for 0, é a normal.
Se for 1, é a reversa, né? E outro algoritmo que faz o contrário. Dou alguma coisa na polonesa e pede a expressão com parênteses e tal, né? Expressão matemática tradicional. Todo mundo entendeu? Então vamos ver algumas expressões aqui para vocês se familiarizarem, né? Então tá, vamos lá. Como é que é essa expressão aqui, ó? A vezes B menos C dividido por D, fecha parênteses assim. Como é que vai ficar na notação polonesa normal e na reversa? Polonesa, reversa, polonesa normal. Como é que vai ficar isso? Ó, qual é a última operação que a gente faz aí? É o menos, né? Ó. Então o menos tem que ir. Cadê? Cadê? Ah, não. Ah, não aparece não. Foi mal. Ah, mas eu acho que tem ali, né? Ó, menos. Então vai ter o menos, ó. A polonesa normal é o operando antes, né? Então menos. Aí depois o que, que eu faço? Vezes AB. Depois dividido CD. É estranho, né? Mas isso daqui é isso aqui, ó. Na polonesa normal. Todo mundo entende isso, ó? Isso aqui representa o que, ó? A vezes B. Isso aqui representa o que, ó? C sobre D. E isso aqui faz isso menos isso. É estranho, né? Mas se acostume aí, tá bom? E na polonesa reversa ficaria como? O operador vem depois. Então vai ficar primeiro AB vezes, aí depois CD dividido, e depois eu faço menos. Não é não? Deixa eu ver se eu errei. AB vezes CD dividido menos. Menos vezes AB. É isso aí. Todo mundo está entendendo aí? Alguma dúvida? Vamos lá, gente. Vamos entender. Depois a gente vê o código e entender direitinho. Ó. Então, menos vezes AB dividido CD. Quando eu tenho vezes AB, ó, ele pega, isso aqui vai virar A vezes B. Quando eu tenho barra CD, ele vai ver isso aqui entender que é o C barra D. E depois vai ficar o menos isso aqui. Como é que funciona mesmo na calculadora? Presta atenção. Quando a gente tem um operador, ele fica procurando dois operandos, né? Então, por exemplo, o menos. Aí ele vê que tem um vezes. O vezes está pedindo dois operadores. Aí ele vê o A e o B. Quando eu boto o B, aí ele entende, opa, já apareceram os meus dois operandos. Aí ele vira A vezes B. Pega isso aqui, troca e bota na pilha lá. Que era na tela da HP, né, no caso. Vezes AB. Aí depois ele pega, bota o barra. Aí bota o C e o D. Opa, já recebeu o segundo operando desse. Aí isso aqui vai virar o C dividido por D. E aí o menos vai ver que tem dois operandos, que é o A vezes B e o C sobre D. E aí vai criar tudo isso aqui. A vezes B menos C sobre D. A reversa é melhor de entender do ponto de vista da calculadora. Por quê? Ó? Eu boto A e B na pilha. Aí boto vezes. Assim que eu botar o vezes, a calculadora entendia que vai tirar dois operandos da pilha lá dele. Ó. Aí vai pegar isso aqui e vai virar A vezes B. Quando eu botar C, o C entra na pilha, o D entra na pilha. Quando eu botar o dividido, ele vai entender, vai pegar dois operandos da pilha, CD. Vai dar dois pops lá, C sobre D. E aí vai ficar na pilha, A vezes B está na pilha, C dividido por D está na pilha, depois faz um menos, aí faz isso menos isso. Tá bom? Então pronto, nosso objetivo é, dado uma expressão, obter a polonesa ou a polonesa reversa, dado uma expressão na polonesa, obter a expressão, dado uma polonesa reversa, obter a expressão. Tá bom? Vamos fazer só mais um exemplinho aqui, para ficar bem claro. Vamos ver esse outro exemplo aí, ó. W mais, só para ficar claro para todo mundo, x vezes y menos z, né? Isso aqui vai virar o quê, ó? Isso aqui foi um exemplo para ficar engraçado mesmo, né? Ó, na polonesa normal vai ficar quem, ó? Qual é a última operação? É o mais. E aí vai ficar o mais do W com alguma coisa, né? E esse alguma coisa, qual é a última operação dele? É o vezes, ó. Isso aqui é um vezes, isso. Vezes.
Aí, do x com alguma outra coisa. Qual a última operação desse alguma coisa? É o menos YZ, certo? E na polonesa reversa? Primeiro os operandos, né? Então vai ficar o W com o próximo operando e o mais lá no final, né? E esse operando aqui, quais são os operadores dele? O X e depois o vezes vai estar lá no final. E os operandos dele quem são? O Y e o Z e o menos. Vai ser assim, ó. WX, YZ, menos vezes mais. Né? Então, quando eu escrever WX, YZ, menos, ele vai pegar esse aqui, ó, vai virar Y menos Z, ó. Quando eu botar o vezes, vai ficar X vezes Y menos Z. Quando eu fizer uma vai ficar W mais isso tudo aí. Certo? E só mais um exemplinho que está aqui. É o R mais S vezes T menos U. Na polonesa, normal. Vai ficar como? Qual é o último operador? É o menos. Fica menos. Vai ficar isso daqui, né? E o U lá no final. O último vai ser o último operando, né? Aí isso daqui, como é que representa? Qual é o último operador? É o vezes alguma coisa T. O T vai ficar aqui. Aí depois isso daqui vai ficar o mais RS, ó. Olha como é estranho. Menos vezes mais RSTU. Né? Então ele vai ficar o menos vezes mais RS. Então esse mais RS vai virar R mais S. Esse vezes isso, né? Isso vezes isso. Ó. E depois isso menos isso. E na reversa vai ficar como? Quais são os operandos? É isso daqui, né? Então é isso aqui, o menos. Então no final vai ficar o menos lá no final. Né? E aqui vai ficar isso aqui vezes T. Então vai ficar T vezes, ó. T vezes. E depois isso daqui, né? Vai ficar RS mais. RS mais T vezes U menos. O operador aparecendo depois dos operandos, ó. RS mais, ele entende como R mais S. T vezes, R mais S vezes T. U menos, menos U. Tá claro isso, gente? Beleza, então agora vamos ver como é que funciona o algoritmo. Isso aí tem a ver com pilha. É por isso que eu quis mostrar esse algoritmo hoje para vocês. Vamos ver primeiro o que recebe uma expressão e passa para a notação polonesa. Tá? Que pode ser tanto a reversa como a normal. Ele vai passar um booleano ali, se eu estou querendo a reversa ou a normal. Tá? Beleza. Sobre isso, eu preciso dar um comentário importante, é que a gente está assumindo nesse algoritmo que nós vamos receber uma expressão completamente parentizada. O que quer dizer uma expressão completamente parentizada? Por exemplo, eu não vou ter coisa do tipo A mais B mais C mais D. Isso aqui eu até posso escrever em matemática, mas aqui eu não vou fazer isso. Tá? Então, se eu quisesse A mais B mais C mais D, para cada operador, eu tenho que ter parênteses. Pode até ser em qualquer ordem que você quiser, mas teria que ser totalmente parentizada. Tudo bem? E depois, na próxima aula, eu vou tentar trazer um algoritmo para vocês que permite expressões desse tipo aqui, que são mais comuns em matemática, tá bom? Que vai dar um outro algoritmo interessante, mas diferente desse aí. Tá? Como ela é totalmente parentizada, o fecha parênteses aqui tem um valor importante. Vocês já vão entender por quê. Então vamos lá. Ó, a expressão para polonesa, expressão com parênteses, e eu quero passar para a notação polonesa. Então vou criar duas pilhas, ó. Stack string P1, P2. Tá? Essas duas pilhas vai ser uma pilha de operandos e uma pilha de operadores, por isso são duas pilhas. Tá? Int igual a zero, enquanto verdade, ó, isso aqui, ó, nunca faça isso em casa, todo mundo diz para não, quando você for trabalhar, nunca faça isso. Mas para competições de Olimpíada, isso aqui é bom. Eu mesmo gosto muito de usar isso aqui, mas você tem que ter muita consciência do que você está fazendo, tem que botar um break em algum lugar, ó. Porque se você errar uma saída aí, pode dar um problema grande, tá? Você tem que estar muito seguro do que você está fazendo. Enquanto verdade, em algum lugar tem que ter um break.
eu vou ler o caractere da expressão, ó, i mais mais, ó. Ele pega o caractere 0 e soma mais 1, vai virar 1 agora o i. Eu estou lendo caractere por caractere da minha string, tá certo? Beleza? Até aí? Se C for igual a 0, quer dizer que a string acabou. É o final da string. Então eu dou um break, ó. Acabei de ler toda a minha expressão. Certo? Então o que é que eu fiz agora? Acabei de ler um caractere. Como não saiu aqui, quer dizer que ainda não está no fim da string. Ainda tem alguma coisa. Isso aqui é uma linhazinha que é necessária para transformar um caractere, um char, em uma string de um elemento só, que é o próprio char. E char e string são coisas parecidas, mas são tipos diferentes. Aí essa linhazinha aqui é para do caractere C eu criar um char S, que é o mesmo valor do C. Tudo bem? Todo mundo está entendendo? Então o que é que eu faço? Ó, na notação eu vou ler, se eu ler um mais, ou um menos, ou um vezes, ou um dividido, quer dizer que esse caractere é um operador. Então, eu vou colocá-lo na pilha de operadores, que é o P2. Ó, pilha de operadores é o P2. Estou colocando o S lá. O S é igual ao C, gente, só que o C é char e o S é string. Todo mundo entendeu isso, né? Se não for um operador, então, pode ser que seja operando, ou pode ser que seja um fecha parênteses, né? O fato é que se for um fecha parênteses, ó, o que acontece? Se for um fecha parênteses, vamos ver aqui, ó. Como ela está completamente parentizada, o que acontece? Ó? Ela está fazendo alguma coisa assim, algum operador, C mais D, fecha parênteses, né? Ó. Quando tem um fecha parênteses, né? O que acontece? Quer dizer que ali acabou uma operação. Eu não vou aceitar coisas do tipo assim, A, fecha parênteses, mais B. Isso aqui não pode, só abre parênteses e fecha parênteses só para operações, tá? É o que a gente chama de uma expressão completamente parentizada, né? Então, quando aparecer um fecha parênteses, quer dizer que ali terminou uma operação, né? O que é que eu faço quando acontece isso? Ó, esse mais aqui entrou na pilha de operadores, ó. Tem uma pilha P2 e o mais entrou lá, ó. Tá lá no topo da pilha. Esse C e esse D, eu não falei ainda, né? Mas eles vão entrar na pilha de operandos. Ainda vai ter uma linhazinha que vai fazer isso. Ele vai colocar o C e o D na pilha, ó. Ele vai botar primeiro o C e depois vai colocar o D na pilha de operandos. Entenderam isso, gente, que eu estou falando? Então, quando ele lê o C, vai colocar na pilha de operandos. Quando lê o mais, vai botar na pilha de operadores. Quando encontrar o D, vai colocar na pilha de operandos. Está todo mundo entendendo isso? Nesse momento, quando ele vê um fecha parênteses, o que é que ele vai fazer? Aí, se for a notação polonesa normal, vai ficar como? Ele vai dar um pop aqui, vai ficar mais, depois vai dar um pop aqui, né? E vai colocar C e D, né? Vai dar um topo e ler, um topo, só que eu quero colocar nessa ordem. Então, o primeiro que olhar vai ser o último que eu vou escrever. E o C vai ser esse daqui, ó. Se for a reversa, ele vai ler nessa ordem, tá? CD mais. Vamos ver se vocês entendem aqui no código. Então vamos lá de novo. Ó. Se o C for um operador, coloca na pilha de operadores, né? Se não, aqui, ó. Se o C for um operador, coloca na pilha de operadores. Se não, aí se for um fecha parênteses, né? Não, vem cá, só nesse else aqui. Esse else devia estar antes, né? Se o else não for um abre parênteses, que a gente vai ignorar os abre parênteses, ou não for um espaço, pode ter espaço lá, eu simplesmente vou botar na pilha de operandos. Lembrando que os meus operandos aqui só pode ser de uma letra, tá? C, D, não posso ter um operando que seja AA mais BB. Não, ele vai entender, vai dar problema isso daí. Os meus operandos só pode ser uma letra, tá? É nesse algoritmo simplificado aqui, tá? Então, se não for um abre parênteses, nem um espaço e nem um fecha parênteses aqui, ó, então só pode ser um operando, ele vai colocar na pilha de operandos. Tá bom. Então eu tenho os operandos, tenho os operadores nas pilhas.
Apareceu um fecha parênteses. O que acontece agora? Então agora eu vou tirar, ó, o B vai ser um operando no topo da pilha, ó, dá o top e o pop, tá vendo? Ó, tiro o top, eu leio o top e tiro com o pop. E faço a mesma coisa com o outro operando. Tem que tirar 2 operandos em um operador. Tirei aqui, ó, um operando. O segundo operando, A, top, e depois tira lá, P1 pop. E agora eu vou tirar um operador, P2, ó, pilha de operadores, top. Tirei o operador, ó, op. E vou dar um pop lá na pilha de operadores. Certo? Isso aqui é só no caso de dar erro, né? Caso não tenha 2 operandos, o cara escreveu errado a expressão, aí daria um erro aqui, aí retorna nada, né? Se tiver um erro. Bom, uma vez que eu tenho os operandos, os 2 operandos e o operador, o que eu vou fazer? Ó? Aí eu vou escrever como? Se for a reversa, como é que a gente faz? Bota A mais B mais o operador. Ó. Lembra que na reversa, o operador vem depois dos operandos. Ó. Esse mais aqui não é soma, tá? O que é mais de strings? É concatenação, não é isso? Então é A mais B mais o operador. O operador vem depois dos operandos. Ó. Se for a polonesa normal, o operador vem antes dos operandos. OP mais A mais B. Certo? Tudo bem até aí? Veja, ó, o A é o segundo que eu tiro, não é o primeiro. Ó. O B é o primeiro e o A é o segundo. Para ficar na ordem bonitinha que a expressão deu. Ó. Porque quando eu leio o C vai entrar aqui na pilha. Depois eu leio o D entra aqui na pilha. Só que eu quero que o C seja primeiro, o D seja segundo. Por isso que o B é o primeiro, top, e o A é o segundo, né? Para ficar na ordem bonitinha, A, B. Né? No caso ali do exemplo, é o C e o D, né? Então, ou seja, a mudança da notação reversa, problema reverso ou não, é só na linha 61 e 62, só aqui, ó. Que aqui eu vou escrever o operador depois, aqui eu vou escrever o operador antes. Só isso. E tudo isso a gente faz quando tiver um fecha parênteses, né? Quando aparecer um fecha parênteses, ele vê que a operação ali acabou e faz isso. No final, ele vai colocar isso na pilha, né? Ó, P1, push o aux aqui, ó. Essa string auxiliar vai entrar na pilha de operandos, ó. Então, vamos ver aqui um exemplo, como é que funcionaria aqui. Esse daqui, ó. Cadê o apagador do tray para cá? Tá aqui. Vamos ver como é que funcionaria esse código aqui, ó. Eu não devia ter apagado isso, né? Que eu vou querer usar esse. Ai, ai, ai. O que estava aqui, hein? Era como? Tem que se basear aqui, né? Peraí. Y menos E, X vezes e um W mais, né? Pronto. Então vamos fazer esse aqui, do lado. Ó. Então tá, a gente vai lendo aqui, ó. Então vamos lendo aqui na hora, gente. Vamos ver como é que funciona o algoritmo. Presta atenção, ó. Aqui abre parênteses, abre parênteses, A. O que ele faz com esse A? Bota na pilha de operandos. Tá aqui, ó, a pilha P1 e a pilha P2, ó. Encontrei o A, bota na pilha de operandos. Encontrei o vezes, o que ele faz? A pilha de operadores. Encontrei o B, o que ele faz? Pilha de operandos. Encontrei um fecha parênteses, o que ele faz? Ele tira o A e o B, tira o vezes e bota aqui a expressão dentro da pilha de operandos, ó. Vamos fazer a reversa que eu estou mais acostumado? Ele faria A, B vezes. Certo? A, B vezes. Na pilha de operandos. Aí agora ele encontra o menos. O que é que ele faz? A pilha de operadores. Encontra o abre parênteses, ignora. Encontra um C. Pilha de operandos. Encontra um dividido. O que é que ele faz? Pilha de operadores. Estão entendendo? Encontra um B. O que é que ele faz? Pilha de operandos. E agora encontrou um fecha parênteses. Esse B aqui, o que é que ele faz? Ele tira o dividido, tira o C e o D e vai botar o quê? CD dividido. Entenderam? Agora ele encontrou outro fecha parênteses. O que é que ele faz? Tá aqui, ó, ele vai pegar esse operador, vai tirar esse menos, né? Então ele vai tirar essas coisinhas daqui
E vai ficar o que aqui escrito na pilha? Ele vai botar de volta na pilha o quê? Como é que estava aqui? Era AB vezes, né? Aí CD dividido, e aí bota o menos no final. E bota na pilha. Ele está sempre pegando as coisas, bota na pilha. No final, o que é que nós vamos ter na pilha? Lá embaixo, ó. A pilha aqui, lá embaixo, linha 68 aqui, ó. O string S vai ter, a nossa expressão vai estar no topo da pilha, ó. Aí eu dou um pop para deixar ela limpinha e retorno só essa palavra. Vai estar na pilha. Todo mundo entendeu isso? Então é um uso interessante de pilhas, ó. Pilha de operandos, pilha de operadores. Deu para entender? Alguma dúvida? A reversa seria muito parecida. Vamos só fazer a reversa aqui para vocês entenderem. Como é que a gente faria? Ó, ele leu aqui, de novo. Abre parênteses. Vamos fazer outra. Vamos fazer essa daqui, parece interessante. Ó, abre parênteses, ele faz o quê? Ignora. Ignora, ignora. Apareceu um R, o que é que ele faz? Pilha de operandos. Apareceu um mais, pilha de operadores. Apareceu um S, pilha de operandos. Apareceu um fecha parênteses, o que é que ele faz? Tira o R e o S, tira o mais, e escreve o que agora? Sem ser a reversa, seria mais RS, né? Essa aqui não é a reversa agora, então eu vou fazendo a outra. Beleza. Estamos aqui nesse fecha parênteses. Apareceu um vezes, o que é que ele faz? Pilha de operadores. Apareceu um T, pilha de operandos. Apareceu um fecha parênteses, o que é que ele faz? Tira o T, tira o mais RS, tira o vezes e vai escrever o que no lugar? Deixa eu escrever aqui em cima. Vai ficar o mais RS, aí vai botar o vezes vem antes, né? É o operando primeiro, operador primeiro, quer dizer, bota o vezes, aí vai pegar, é sempre o segundo primeiro, né? Aí mais RS, aí depois T, isso. E vai tirar esses caras daqui e tirar esse vezes daqui. Ok? A gente estava onde? Nesse fecha parênteses. Agora apareceu um menos. Vai para a pilha de operadores. Apareceu U. Vai para a pilha de operandos. Apareceu um fecha parênteses. O que é que ele faz? Tira os dois daqui, tira esse, vai o operador primeiro, aí depois o segundo vai primeiro, vezes, mais, RST, e bota o U lá no final, né? Tira eles dois daqui. E esse menos daqui, ó. Então lá na pilha vai estar exatamente a expressão que eu quero. Tudo bem? Diga. Sem ser completamente parentizado, permitir A mais B mais C mais D, aí é um pouquinho mais complicado. Eu vou trazer na próxima aula, daqui a 2 semanas, que a próxima acho que é do Pablo. Eu vou inclusive pedir para o Pablo fazer, eu vou dar uma sugestão para ele, talvez, já que ele falou de gráfico, ele disse que ia fazer na próxima aula? Não? Eu vou sugerir para ele, não sei se ele vai aceitar, né? Fazer busca em largura, porque usa fila. Porque é um algoritmo que usa fila, ou seja, vocês aprendem a usar, já aprenderam fila, viu um algoritmo que é importante fila para ele, e um algoritmo em gráfico, que é busca em largura, quer dizer, que é também, acaba sendo um algoritmo de menor caminho quando não tem pesos nas arestas, né? Tá? Beleza, para acabar a aula, vamos ver o próximo algoritmo, que é o contrário, né? Como é que funciona o algoritmo ao contrário? Dada a notação polonesa, ou a polonesa reversa, transformar na expressão com parênteses, completamente parentizada. Ó. Aqui, ó, da polonesa para a expressão, e aquele booleano me diz se está na reversa ou não. Então, N é o tamanho da expressão, né? Aí eu vou ter uma pilha só agora, vai ser só uma pilha, né, que vai ficar guardando a expressão. Tá. Se for a reversa, ele vai ler do começo para o fim. Se for a normal, ele vai ler do fim para o começo. Ó. I igual a 0, I igual a N menos 1. Então, o engraçado aqui é que a ordem aqui, se ele vai lendo de trás para frente, né? Tá? Se for a reversa, ele vai lendo daqui para frente. Por isso que o pessoal preferia a reversa, que vai na ordem normal. A polonesa, sem ser a reversa, vai lendo de trás para frente. Tá? Enquanto verdade, ó, lembra, não faça isso em casa, ou faça com muito cuidado.
tá? Tem que ter muita certeza para sair. Se o i for menor do que zero, cadê onde é que eu estou? Se o i for menor do que zero, ou i maior ou igual a n, break, a condição de parada. Aí aqui eu estou lendo a expressão, tá? Ó, aí lembra aquele mesmo truque lá para transformar um char numa string, que eu vou usar concatenações de string e tal. Então o S tem o mesmo valor do C, só que o S é string e o C é char, tá? Beleza. Se for reversa, ele vai incrementar. A reversa ele está indo na ordem do 0 para o n-1. E a polonesa normal está indo do n-1 até o 0. Então, se for reversa, ele avança, se não, ele decrementa, né? Tá bom. Se ele encontrar um mais, um menos, um vezes, um dividido, ou seja, se for um operador, o que é que ele faz? Vamos prestar atenção aqui. Ó, eu estou lendo aqui, vamos pensar na reversa, que é essa daqui, ó, essa expressão aqui. Menos vezes AB dividido CD. Como é que eu vou fazer? Ó? Quando encontrar um menos, o que é que eu quero fazer com esse menos? Ó? Eu quero, ó, eu boto na pilha, né? Ó? Esse menos eu vou botar numa pilha. Cadê? Deixa eu lembrar aqui. Ele vai... não. Assim que eu ver um operador, eu já dou os pops, é verdade. Porque eu não vou ter pilha, é verdade. Eu não tenho pilha de operadores aí. Eu vou só ter uma pilha das coisas que eu estou formando. Basicamente a pilha de de operandos, né? Assim que eu encontrar um operador, ele já vai atuar, né? Então tá. Por exemplo, peraí, como é que é? Peraí que agora eu enganchei. Deixa eu me lembrar aqui desse código. Aqui a reversa ele está indo na ordem normal, né? Então se eu encontrar um mais, um vezes... não, essa daqui eu estava querendo olhar para cá, é a reversa, pronto. Aí faz sentido, o operador vem depois, pronto. Eu estava olhando para a normal e não a reversa, tá bom. Então veja, o operador vem no final. Então assim que eu encontrar um A, ó, o que é que eu faço? Ó, se for diferente de espaço, ele simplesmente puxa. Ó. Se não for operador, ele bota na pilha. Presta atenção, gente, vamos lá. Então, estamos lendo isso aqui, ó. Olha lá o que a gente está lendo. Estamos lendo isso aqui. Vamos pensar na reversa, que é a mais natural. Então, encontrei aquele A, o que é que eu faço? Coloca na pilha. Encontrei aquele B, o que é que eu faço? Coloca na pilha. Apareceu um operador, vezes. Opa, quando ele vê um operador, ele atua imediatamente, ó. Não vai botar o operador na pilha. O que é que ele faz quando ele encontra o operador? Ele tira as duas coisas da pilha, né, ó. Tirei as duas coisas da pilha e vou escrever o quê? No lugar. Eu quero a parentizada agora. Eu vou escrever A vezes B. O operador não é o vezes, né? Então vou escrever A vezes B, fecha parênteses e boto na pilha, ó. Estão entendendo ou não? Eu vi o A, vi o B. Quando eu encontrei o vezes, ele tira o A, tira o B, escreve A vezes B e bota os parênteses bonitinho, ó. É isso que está fazendo aqui, ó. Eu dou um top, né? Vai ser o B, dou o pop da pilha, dou um top da pilha, é o string A, dou um pop para tirar, tem que ler e tirar, né? E vou criar aqui uma string, ó. A string é o seguinte, eu boto o parênteses, ó, abre e fecha parênteses, ó, no começo e no fim, ó. E vou botar o A, o operador e B. O operador é a string C, ó. A mais C mais B. A, né? Se for a reversa, se for a normal, aí a ordem muda só um pouquinho, é B e tal, a ordem é ao contrário, né? Porque está ali de trás para frente. Ao invés de A operador B, é B operador A, tá? Mas lembra, tem um abre e fecha parênteses. E depois que eu criei essa string auxiliar, eu coloco ela na pilha. Tá aqui, é o que eu fiz, ó, A vezes B. Coloquei na pilha. Tá claro? Aí agora vamos continuar. Encontrei o C, boto o C na pilha. Encontrei o D, boto o D na pilha. Encontrei a divisão, o que é que ele faz agora? Quando encontra a divisão, ele já vai e escreve o quê? C dividido por D, abre, fecha parênteses e bota na pilha. Encontrou a divisão, tá lá. Ele tira da pilha e cria essa string aqui, que é o operador, né, os operandos, A, operador B.
Aqui, C dividido por D, com abre e fecha parênteses, né? Isso aqui a gente chegou bem aqui nessa divisão. Agora encontrou o menos, o que é que ele faz? Opa, é um operador. O que é que ele faz? Tira esses dois da pilha, né? Tira esses dois e vou botar abre parênteses. Aí esse cara aqui, A vezes B, menos, que é o operador, e esse outro aqui, C dividido por D, e no final o fecha parênteses lá, certo? E, né? Pronto, ó, lá na pilha tem quem? A expressão completamente parentizada. Todos entenderam? Então, da polonesa para a expressão normal, bastou uma pilha, né? Ó, só um stack aqui, ó. Uma pilha P. Eu vou guardar os operandos. Que na hora que aparecer um operador, ele já atua logo, né? No outro algoritmo, eu precisei de duas pilhas. Uma pilha de operandos e uma pilha de operadores. Lembram disso, né? Tudo bem? Gente, alguma dúvida? Eu vi que muita gente ali se desgarrou ali das explicações, estão olhando outras coisas. Tá todo mundo entendendo aí? Agora me diga a percepção de vocês. Foi muito difícil? Foi tranquilo? O nível está voando ou está pé no chão? Eu quero saber de vocês aí. Deu para acompanhar? Deu de verdade? O pessoal ali que voou ali, deu para acompanhar ali? Só para terminar a aula lá, só foi muito rápido no começo. É? Depois que a gente acalmou para na outra aula, realmente foi. Deu para acompanhar, né? Ah, que bom. Tá bom? Então isso aqui é um uso, essa notação polonesa é muito assim para usar pilhas, né? Aí eu vou sugerir para o Pablo, já que ele falou de grafos, já fez uma implementaçãozinha de grafos, para fazer um algoritmo de busca em largura, porque usa fila. A busca em profundidade usa pilha. Ele podia mostrar as duas para vocês, ó. Numa aula só, mostrava coisas de grafos com duas estruturas de dados importantes, pilha e fila. E recursão também. Dá para fazer busca em profundidade tanto com recursão quanto com pilha. Tá? Alguma dúvida? O que vocês gostariam para a próxima aula? Pronto, agora minha pergunta para vocês. Coisas de grafos, uma programação dinâmica, uma coisa mais avançada ou algo mais pé no chão aí, um algoritmozinho mais básico? Mais pé no chão? Quanto pé no chão para você foi essa aula de hoje, de 0 a 10? 8? Tá ótimo. Então tá. Passei por média aí, ó. Tá bom. E o que vocês gostariam de ver? Ó? Já mostrei essas estruturas de dados, deck, pilha, fila de prioridade. Eu podia mostrar algoritmos de ordenação, mas eu não sei se seria útil para vocês. Porque eu vi lá na ementa da OBI que incluía divisão em conquista, programação dinâmica. Podia começar a falar de programação dinâmica, mas eu acho que pode ser meio pesado para vocês. Eu não vou conseguir explicar em poucas palavras. Não é tão difícil assim, mas diga. Hã? Pode. Agora, o C++ já tem um algoritmozinho que ordena para você. É o sort, né? O que sort, eu acho, nem lembro mais. Qual é o algoritmo, hein? Só sort, né? Beleza. Mas a fila de prioridade, ela pode fazer isso para você. Ela ordena para você. Tá entendendo? Então, você, claro, não vai usar a fila de prioridade só para ordenar, porque você já tem o sort, não é isso? Mas pode ser que em algum momento você está recebendo coisas e precise pegar o maior ou o menor em algum momento, e aí vale a pena fazer isso. Por exemplo, onde é usado isso no algoritmo de Dijkstra. Lembra o algoritmo de Dijkstra? Tem um momento que você precisa pegar o menor, tá, o vértice mais perto ali, né? O Pablo fez o que ali? Ele fez uma busca no vetor para procurar o mínimo. Lembra disso? Naquele algoritmo lá de buscar o mínimo, fazer uma busca do menor, né, da menor distância, ele podia fazer o quê? Uma fila de prioridade, ficava mais rápido. O algoritmo fica mais eficiente. Tá entendendo? Então seria até outra coisa interessante, seria pedir para o Pablo refazer o algoritmo de Dijkstra usando uma fila de prioridade agora.
vocês verem como é que seria a utilização. Diga. Outras estruturas de dados? Olha, essas são as principais, que é pilha, fila, fila de prioridade, deck. Aí tem mais outros. Vocês disseram que alguém já mostrou conjuntos, né? Eu acho que é set, né? Aí, além do set, tem o multiset, que é para permitir multiplicidade. Multiset é um conjunto que permite elementos iguais lá dentro. Eu posso ter 3 uns dentro do conjunto. A multiplicidade do conjunto. Então, tem set, tem multiset, e tem outro que é a tabela hash também, que é o hash table. Ela também é interessante de mostrar outro dia. Posso mostrar também outra aula. É legal. Set, multiset, hash, e tem outros também, mas eu esqueci exatamente. Depois eu trago aqui outra aula, tá bom? Eu vou pensar direitinho uma coisa. Vocês querem alguma coisa mais de estrutura de dados ou de algoritmos? Alguma estrutura de dados, mostra uma utilização, né? Tá bom, pode ser. Ele resolveu algum exercício também, né? E ele vê que na tabela hash, tem vários exercícios legais que mostram como implementar direito. Mas para usar o do C++ já, né? Pronto ou não? Para você implementar a tabela hash. Como se fosse um exercício que ele te dá um inventário e ele pede para você usar duas coisas que tem. Aí a função é como se fosse uma tabela hash. Ah, pode ser também. Então, me passa esse problema que eu dou uma olhada e eu posso trazer depois. Pode ser também. Tá bom? Diga. Exercício. Eu tinha pensado num exercício, mas agora eu esqueci. Peraí. Tá, um exercício. Era exatamente esse, agora eu lembrei. Era você tentar fazer esse mesmo código, mas é um pouco mais complicado, mas era bom vocês pesquisarem. Fazer isso aqui mesmo, mas quando a expressão que vem não é completamente parentizada. Ou seja, ele permite coisas do tipo assim, né? A mais B mais C mais D vezes, sei lá, X menos Y menos Z menos W, né? Então, se viesse essa expressão aqui, como é que seria a notação polonesa disso aqui? Como é que seria? A polonesa que eu estou acostumado, né? A reversa. Você botaria A, B, C, D, mais, ou talvez somando na ordem, aqui tanto faz na verdade, A, B mais, C mais, D mais, aí botaria X, Y menos, Z menos, W menos, e no final vezes, ó. Agora, nesse formato aí, o fecha parênteses já não tem tanta importância como tinha aqui. E aí o algoritmo fica um pouquinho mais complicado, eu pensava trazer na próxima aula. Mas aí fica como tarefa de casa fazer isso daí. Mas tem nenhum código. Pois é, se tiver nenhum... Não, aí não, porque você está dizendo prioridade de operadores, aí complica. Não, aí realmente não. Realmente, porque aí fica bem mais complicado, você vai ter que ver prioridade de operadores. No caso aí, se não tiver fecha parênteses, você bota na ordem que aparecer. Seria o correto. Então, certo? Você não vai ver prioridade de operadores, não. Fica mais complicado. Tá bom? Aí depois, numa outra aula, a gente pode até botar a prioridade de operadores. Mas eu acho que já foge demais do objetivo do curso aqui, né? Que é preparar vocês bem para ficar bons de C++ e resolver problemas de Olimpíadas e tal. Então a ideia aqui é fazer vocês ficarem bem familiarizados com essas estruturas do C++, ver alguns algoritmos que usam essas estruturas, e depois aprender técnicas de fazer algoritmos de modo mais eficiente, né? Tá bom? É isso, gente. Se ninguém tiver mais uma pergunta... Na primeira aula,
Aham. O Pablo falou, não, a gente vai ter que usar matriz, porque eles não aprenderam cálculos ainda. Qual seria esse outro jeito? Esse outro jeito seria usar a lista de adjacências, que é um modo muito bom também. Eu até prefiro do que matriz. E dá para fazer com um vector de tamanhos diferentes, dá para fazer de um modo bem legal, realmente. Se o Pablo não trouxer, eu posso implementar outra vez, mas eu acho que podia deixar o Pablo com grafos, não sei, se ele quiser, né? E eu tentaria, a não ser que a gente inverta, eu fico com grafos, ele vê outras coisas, mas eu pensava em mostrar outros tipos de algoritmos para vocês, outras estruturas de dados, né? Então eu vou discutir com o Pablo direitinho o que é que a gente faz, tá bom? É isso, gente. Alguma pergunta? Valeu, gente. É isso. Até mais. Obrigado.